Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $42.400. Bitcoin que recupera um pouco depois de dia de alívio nos mercados globais e com a crise da Evergrande. Hoje, meu principal objetivo vai ser abordar todo esse contexto cheio de incertezas e como isso impacta a minha estratégia no Bitcoin no momento. Afinal, vamos recuperar e retomar essa alta ou a gente só está respirando mesmo para vir mais queda por aí? Vamos discutir isso? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu já vou começar aqui no 4 horas relembrando a situação do Bitcoin para vocês e zonas de resistência importantes que o preço vai ter que encarar nas próximas semanas. Te passando também qual a minha visão e estratégia neste momento. Além disso, vamos para 1 hora, para 15 minutos, para 5 minutos, para falar de pontos de suporte e resistência importantes. Tá? Depois, vamos para uma análise de sentimento aqui que melhorou consideravelmente desde ontem. Tá? Vamos falar dessa queda aqui no nosso long short ratio, aumento nas instituições comprando no fundo e o que isso dita aí para as próximas horas e dias. Mas hoje, né, a gente não pode esquecer de falar um pouco sobre a incerteza global extrema que estamos vivendo, tá bom? Com a crise lá da Evergrande, com o Banco Central chinês injetando dinheiro, mantendo as taxas de juros e ainda mais com um comunicado de política monetária hoje às 3 horas do Jerome Powell, do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então é um dia repleto de incertezas e a gente vai abordar isso aqui no vídeo também. Tranquilo? Mas então vamos lá, investidores. Vamos começar aqui no 4 horas falando um pouco do Bitcoin. Bitcoin que claramente está numa tendência de baixa aqui no 4 horas. E nesse momento, quando a gente está numa tendência de baixa, né, o que a gente faz? A gente sempre traça os Fibonacci, igual a gente fez, por exemplo, nessa última pernada, para entender quais são os pontos de resistência natural do preço. Nessa última pernada foi até 0,618. Nessa aqui agora a gente está chegando próximo do 0,382, tá? Então, para mim, seria natural, tá? Em especial, se a gente continuar tendo os mercados aliviados e subindo, que o Bitcoin consiga demonstrar força e ir testar essa região mais acima ali dos 46 mil dólares, que seria realmente o 0,618 aqui e a grande decisão na minha visão, né? Porque se o Bitcoin consegue, por exemplo, passar desses 47, já seria algo muito positivo. Passou dos 48, para mim retomamos a alta com grande probabilidade de ultrapassar esse último topinho aqui. Tranquilo? É claro que a gente vai discutir isso ao longo do tempo, né? Então, se a gente tem essa possibilidade de fazer essa recuperação, quer dizer que eu vou apostar nela, ou seja, eu vou fazer um long aqui no Bitcoin? Não, por quê? Porque nós nunca apostamos em retrações, a gente aposta sempre na tendência. Então quando o preço sobe sem muito volume, dificilmente a gente vai estar muito exposto, dificilmente a gente vai estar apostando que o preço vai reverter a alta, reverter a tendência, né? Porque o mais provável sempre é que o preço siga a tendência, tá? Então eu não posso, em sã consciência, comprar aqui o Bitcoin nos 42.300 falando, vai corrigir pelo menos até os 45, 46. Ninguém sabe até onde vai corrigir. E como nosso trabalho é baseado em probabilidades, as probabilidades estão com as tendências, não nas correções dessas tendências. Deu para sacar? Então, nesse momento aqui, a minha estratégia é pegar o que eu acumulei nessas últimas quedas que a gente teve, em especial ontem, abaixo dos 40 mil dólares, e ir vendendo gradativamente, tá bom? Como a gente está com muita incerteza global, eu entendo que o mais importante hoje não é o Bitcoin em si, não é a tendência do Bitcoin em si, mas sim o que está acontecendo no resto do mundo. Então, se o resto do mundo ajudar, igual eu acho que tem uma boa probabilidade de ajudar, afinal, todas as últimas vezes que a gente teve queda no S&P 500, assim, e cada uma delas foi uma notícia que ia estourar a bolha, que ia cair demais, né? Mas todas as vezes, durante todo esse ano, o preço voltou em V. Então, se o preço voltar em V de novo, seja isso uma bolha ou não, eu acho que é, isso pode ajudar o Bitcoin, tá bom? Mas tem um problema ainda maior atualmente com essa incerteza que a gente tem em relação ao S&P. Porque hoje o S&P, ele não está só preocupado com ele também está preocupado com essa crise na Evergrande, tá? Da grande incorporadora chinesa. E a gente pode ver aqui que hoje teve um alívio, né? O grupo chinês da Evergrande anunciou um acordo para evitar o calote aí que venceria aí nos próximos dias. Ou seja, isso é bom, isso deu um alívio aí para os mercados no mundo inteiro, tá bom? Além disso,
Quem que apareceu para, entre aspas, salvar o mercado ou perpetuar a bolha? O Banco Central Chinês. Injetou 18,6 bilhões de dólares no sistema bancário para evitar essa crise e também manteve aí a taxa de juros pelo 17º mês consecutivo. Então, o problema atualmente dos bancos centrais, né, o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro, não é algo restrito ao Fed. Isso aconteceu no Brasil, está acontecendo na China, está acontecendo na Europa de maneira muito direta também. Então o mundo todo está num auê de bancos centrais salvando a economia e que inerentemente eu acredito que vai dar problema, tá bom? Esse problema, ou então a constatação de que é impossível um banco central conseguir sustentar uma alta infinita do preço de ações e ativos, pode vir hoje, quando o Fed vai comunicar, né, a política monetária aí para os próximos meses às 3 horas da tarde, tá bom? Às 3 horas da tarde, o Powell vai falar sobre a taxa de juros, e isso aí é meio que um consenso do mercado, que ele vai manter ela próxima a 0,025, né, já que já está há mais de ano. Mas o principal vai ser o discurso dele às 3h30 para comentar a decisão da política monetária. Se ele começar a falar que está pensando em aumentar as taxas de juros antes do que o mercado pensa, se ele começar a falar que vai parar de colocar 120 bilhões de dólares na economia todo mês, se ele começar a ter políticas menos intervencionistas no mercado, o mercado pode cair muito. E pode ser o começo do estouro dessa bolha que a gente está vendo, tá? Mas a probabilidade disso acontecer, para mim, é menor. Então, não se espantem se às 3h30 da tarde, do nada, o mercado e o Bitcoin dá um pump ou um dump, né? Se a notícia não for boa, se ele realmente, entre aspas, for mais responsável. Mas isso aí a gente vai ter que esperar para ver, né? E nesse contexto geral aqui, com S&P correlacionado com China, Bitcoin correlacionado com S&P, eu vou olhar aqui agora e vou falar, tá na hora de eu comprar tudo em Bitcoin. Não tá. Tá na hora de eu me expor pouco ao mercado, porque ninguém sabe o que vai acontecer desses eventos. Então, se a incerteza está muito elevada, tenha um gerenciamento de risco dobrado, tenha um gerenciamento de risco ainda mais importante, tá? Na minha visão, eu acho que a gente está tendo boas oportunidades para colocar o dinheiro no bolso agora, mas eu quero manter Bitcoin para, se der tudo certo, entre aspas, aí, com o comunicado do Fed, com o Evergrande, o Bitcoin começar a recuperar, eu ter Bitcoin para vender nos 44, nos 45, nos 46. Beleza? E eu acho que é assim para vender, tá? Enquanto a gente estiver nessa tendência de baixa. Mas se a gente rompe ali 47, 48 e vai para uma tendência de alta, aí a gente olha de novo para apostar na alta do Bitcoin, voltar a acumular, quem sabe, né? E tudo isso vai depender do price action, não só da análise técnica, mas também da análise de sentimento. Então vamos continuar aqui na nossa análise técnica. Olhando aqui no 1 hora, né, a gente pode ver que o preço está meio formando um padrão aqui, né? Isso aqui poderia ser uma bearish rising wedge, o que for, ou um triângulo aqui, eu acho que não importa muito, tá? O mais importante é o preço conseguir se manter acima de zonas de resistência e de suporte. Então, primeira zona de suporte importante que eu vejo aqui, 41.800 dólares, tá bom? Inclusive, tinha muita instituição tentando segurar esse ponto, a gente vai olhar daqui a pouquinho para as ordens delas para ver se elas ainda estão lá. E em resistência, a gente está num range de resistência, estão vendo? Entre a nossa média aqui no 15 minutos e no 1 hora. Então seria bom, por exemplo, o Bitcoin passar desses 44, né? Ultrapassar esses 44 seria uma demonstração de força importante aqui para o Bitcoin. Mas não é algo que a gente vai especular nesse momento. Eu vou estar vendendo aqui até esses 44, principalmente se o sentimento não melhorar de maneira significativa, tá bom? Se passar aqui o sentimento melhorar muito, a gente pode começar a especular uma alta aqui, tá? Mas não vai ser tarefa fácil, a gente vai ter que discutir isso no dia a dia com os nossos indicadores atualizando. Tranquilo? Olhando aqui mais no curto prazo ainda para 15 minutos, a gente pode entender também que a gente tem um suportezinho nessa região entre os 41 e os 40.500 dólares, tá bom? Vou colocar os 40.400, 40.350, que a gente não conseguiu fechar nenhum candle aqui embaixo. Se a gente perde essa região, boa probabilidade do preço perder o fundo ali nos 39.500 e buscar zonas de resistência, zonas de suporte, onde as instituições estão tentando acumular. Vocês já sabem do vídeo de ontem, né? É a região dos 38.500 dólares, beleza? A gente vai dar uma olhada nela de novo aqui hoje.
Tranquilo? Então, no curto prazo, é isso aqui que eu vejo para o Bitcoin. Perder os 41.800 seria algo muito ruim. Romper os 40.300 é quase uma confirmação de que a gente vai nos 38.500. Tranquilo? Até porque, né, a gente já teve uma armadilha nesse fundo. 3 armadilhas é mais improvável que aconteça, né? 2 stop loss hunts seguidos. Correto? Continuando, se a gente romper os 44 é muito bom. Outro ponto positivo seria romper aqui essa região, ó, dos 42.800, região complicada que a gente não consegue fechar acima já há algum tempinho, tá bom? Então 42.800 também é uma resistência importante na minha visão. Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento. Na análise de sentimento, nós temos alguns pontos que melhoraram, tá? Mas outros que continuam demonstrando um pouco de perigo para o preço. Eu acho que o que mais melhorou aqui foi os nossos indicadores de long short ratio. Primeiramente, o nosso long short ratio global, ou seja, de todos os players do mercado. Ele caiu aqui de mais ou menos 1.7, 2 que estava ontem quase, para 1.4. Isso é um bom sinal, né? Ele caindo aqui mostra que as pessoas estão apostando em short. Se elas estão apostando em short, o Bitcoin pode sim e dar uma subidinha aqui. Para quê? Para estopar e liquidar essas pessoas que começam a acreditar no short. Tranquilo? É claro que olhando aqui no 1 hora, no 4 horas, eu não vou fazer um long, né? Mas se você quiser operar o curto prazo, é sim uma possibilidade, tá? Se você tiver o domínio desses indicadores, você pode operar, por exemplo, a favor dessa média dos 5 minutos, né? Você pode operar em todos os tempos gráficos. Mas o que eu tento passar para vocês aqui é uma visão um pouco mais de longo prazo, né? Então eu não posso falar para vocês operarem um rompimento aqui dos 42.800, sendo que eu sei que a grande maioria não domina essa análise de sentimento. Mas é possível, tá? Lembre-se, você pode operar todos os tempos gráficos. Mas quanto mais tendências a seu favor, melhor. Por isso, de maneira mais conservadora, para mim, essa região aqui acima é zona de distribuição, não zona para a gente especular comprando o Bitcoin e se expondo muito ao mercado. Em especial, antes das decisões que a gente vai ter importantes aí sobre Evergrande, sobre Fed, sobre tudo mais aí que está gerando essa incerteza no mundo. Tranquilo? Outro ponto positivo foi esse aumento aqui das instituições no fundo. Saímos de 1.07 para 1.12, estamos em 1.10 agora, tá? Isso é legalzinho, né? Mostra que mais instituições estão compradas agora do que estavam lá no fundo, ou seja, elas realmente acumularam um pouco, né? Em especial depois das grandes liquidações que tivemos ali lá naquele fundo abaixo dos 40 mil dólares. Porém, temos alguns fatores aqui não muito bons, né? Primeiro, o CVD. O CVD continua confirmando a baixa, tá? Renovou a máxima aqui, ou seja, tem muita sardinha comprando a mercado. Se muita sardinha comprar a mercado, é um sinal de risco, né? E a gente já começa a ter liquidações mais significativas para cima. Cerca de 5 milhões de dólares aqui às 22h45 e mais 4 milhões de dólares aqui às 10 da manhã, tá? Qual que é a nossa estratégia? Vai liquidando, vamos realizando, vamos colocando dinheiro no bolso, tá? Então essas liquidações aqui são possíveis sinais de reversão, mas não tão grandes ainda, nem próximo, né, do que foi desses fundos. Então a gente pode subir mais para liquidar um pouco mais dessa galera que está shortando, beleza? Mas como vocês podem ver, né, a gente está num cenário de incerteza até nos indicadores do Bitcoin. Então tá tudo muito incerto hoje, galera. Então realmente não vai ser um dia que eu vou querer me expor demais. E também não vai ser um dia que eu vou ficar fazendo operação igual doido, tá? A minha ideia aqui continua sendo distribuir entre esses 42.800, por exemplo, que é uma resistência, e os 46 mil dólares. Vou estar colocando dinheiro no bolso nessa área. E se romper, a gente volta a ficar mais otimista no Bitcoin. Tranquilo? Para finalizar aqui, falando um pouquinho sobre onde as instituições estão se posicionando, acredito que a gente pode dar uma olhada aqui e ver o tanto que a gente pode ter um movimento forte nas próximas horas, tá? Porque não tem tanto interesse assim das instituições agora. Afinal, tanta incerteza, assim, quem que vai querer operar agora, né? Pouca gente está operando. Então, o que a gente está vendo aqui? Realmente um suporte de 200 milhões de dólares até os 41.800. Se perder os 41.800, a gente pode ter uma queda forte. Então, para quem está operando no curto prazo, para quem quer garantir um lucro, pode ser um bom stop, né? Se o preço fechar candles importantes abaixo desses 41.800. E em relação à venda, a gente tem mais venda agora, tá? No curto prazo, aqui nesse teste dos 42.500. E temos aqui bastante, olha só, bastante entre aspas, né? Já tivemos muito mais há pouco tempo. Quem está acostumado com esse order book aqui sabe. A gente tem nesse momento 265 milhões até os 43.200. Tá bom? Tem um pouquinho nos 43.600, 44, mas não é muita coisa.
tá? Então a gente precisa ver como o mercado vai atuar se a gente tiver esses rompimentos ou para cima ou para baixo, tá? Se romper uns 41.800, eu vou ficar preocupado, porque repara que a gente não tem nada segurando o preço além disso. E obviamente, tá, quando o preço for caindo, vai aparecer ordens, porque as ordens estão mais concentradas no curto prazo. Mas não ter nada agora, ter caminho livre aqui, pode ser um sinal de perigo se a gente, por exemplo, tiver um Fed falando que vai diminuir os estímulos ou aumentar a taxa de juros, tá bom? Então toma cuidado, tá? Dia de manter os stops curtos, na minha visão, porque a gente só vai ter mais ordem lá na região dos 38.500, onde a gente tem 34 milhões de dólares, tá? Ou seja, caminho, entre aspas, livre entre os 41.800 e os 38.500, assim como não tem tanta resistência acima, apesar de ter mais resistência na venda, tá? Nessas regiões que a gente falou dos 42.800, 44 e tal. Então, dia complicado de se operar, dia cheio de incerteza nos nossos indicadores, na China, no S&P 500, no Fed. Então, dia, na minha visão, de ficar mais quietinho e focar aí na sua estratégia de Bitcoin que você está fazendo aí, igual a minha no caso, ir vendendo até os 46. E se for lá nos 38.500, vou estar de olho para acumular mais, desde que liquide. Sempre quando liquidar, galera, normalmente eu tô tomando decisão, tá? Porque normalmente são pontos de topos e fundos importantes. Beleza? Então, olho nas liquidações, tanto para acumulação lá nos 38.500, quanto para distribuição acima aí desses topinhos, 42.800, 44 e por aí vai. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até às 9 horas. Antes das 9 tem vídeo aqui. Até a próxima.